dar início, né? Nós estamos na 5ª semana da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, CEFEA, né? E nós temos hoje como tema a atuação em consultorias econômicas. Na verdade, o objetivo aqui, principalmente para os alunos de graduação, é mostrar os nossos ex-alunos, né, e como que eles se colocam no mercado de trabalho, né? E, de certa forma, como a faculdade também nos ajuda, né, nessa inserção no mercado de trabalho, né? Então, nós vamos ter aqui 3 ex-alunos, né, que é o Kaique Caruti, né? O Kaique Caruti é analista júnior em CI da McKinsey Company, desde fevereiro de 2022, atuando diretamente em consultorias econômicas. Foi coordenador na Students for Liberty, estagiário no Banco do Bradesco, e durante sua graduação atuou nas entidades Clube Caipós e Certos Business Club. Depois nós vamos ter o Rodrigo Baggio Prieto Álvares, nessa ordem, tá? O Rodrigo Alves é gerente-geral de inteligência de mercado e economia, planejamento estratégico no TAC Seguro, TAC Banco UOL, sendo responsável pelos relatórios de PL, rentabilidade de negócios, crescimento e desempenho de KPIs, é muita sigla, né? Análises macroeconômicas de crédito, aluno de macroeconomia, regional, setorial e competitiva, relatórios de inteligência de mercado e benchmark. Anteriormente foi pesquisador assistente da FGV e economista sênior analista de pesquisa da FEBRABAN, 2016-2018, né? O Kaique é um dos mais sêniores aqui, o Rodrigo, perdão. E ele também é professor assistente da Escola Superior de Administração e Gestão, desde 2016, economia sênior e coordenador na Tendência Consultoria Integrada, 2012 e 2016. E, finalmente, nós vamos ter o Aaron. O Aaron atua há mais de 6 anos em empresas de tecnologia, trabalhando na área comercial, planejamento, marketing, sucesso do cliente. Desde outubro de 2021, é gerente de sucesso do cliente da Geofusion, mas exerceu a mesma função em outras empresas, como a Cotex e da Tarix, né? Antes disso, entre 2016 e 2018, foi analista júnior de planejamento comercial e facilitador de projetos de expansão da BB. Ou seja, são 3 ex-alunos nossos que estão atuando no mercado de trabalho, e aqui o objetivo é que eles traçam um pouco a experiência de vocês. Eu também queria que vocês falassem um pouco de como a universidade, o curso, ajudou vocês na colocação, não apenas em termos de conhecimento, isso é importante, mas também em termos de capital social, porque aqui é um local onde as pessoas conversam. Então, nós vamos dar início à nossa apresentação, vamos conhecer com o Kaique, né? Kaique, você senta aqui, que aí é a câmera, tá? E, como eu falei, Kaique hoje é analista da CI na McKinsey, né? McKinsey. Então, vocês querem, senta aqui, depois eu volto na mesa. Então, fique à vontade, tá? Se apresente e fique à vontade. Muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Eu entrei em 2018 aqui na FEA, entrei na turma de ESEG, primeiramente eu entrei na administração. Aí meu amigo que entrou junto comigo, minha, sabe? Aí meu amigo que entrou junto comigo falou, tem esse curso aqui que eu entrei, que chama ESEG. Eu falei, não sei o que é muito não. Eu falei, vamos fazer isso. Tá bom, eu troquei isso com ele. Aí a gente estava na mesma sala. Aí eu estudei com ele e fiz entidade, eu fiz parte do CAPOS, ele até desse diretor, eu fiz parte do estudos com o Godoy, no CF Petro, eu fiz IC, eu fiz a Bolsa Pub, também em petróleo, nas partes de mercado petrolífero. E em 2020 eu entrei no Bradesco, eu fui estagiário aqui na matriz de Ribeirão Preto, eu fiquei 1 ano, e depois disso eu passei de estagiário na McKinsey. Aí eu faço parte do time de research, eu trabalho principalmente com agronegócios, então eu faço parte do time global de agronegócio, então eu trabalho com o pessoal da Alemanha e todos esses lugares. Em fevereiro de 2022 eu fui efetivado para analista júnior, e semana retrasada eu fui promovido para analista pleno agora. É isso. Parabéns pela promoção, Kaique. Obrigado. Então, Kaique, só fazer uma pergunta para você.
Você se formou em 2000 e... 2022, porque atrasou por causa da pandemia, né? Sim. Mas era para ter formado no final de 2021. Tá, e em termos de escola ou de conhecimento, isso fez alguma... Completamente. Igual, eu sempre gostei mais da parte de contabilidade, então essa parte de finanças, eu sempre tive bastante domínio, e quando eu entrei no estágio, o pessoal já viu que eu conseguia me sair bem nisso. E na parte de economia, toda essa parte de sair notícia de tal coisa, eu já conseguia mais ou menos prever o que ia acontecer com, por exemplo, commodity, o milho, por exemplo. Então, olho bastante isso. Tá, e em termos de conhecimento que você utiliza, né, no seu trabalho, quais são os conhecimentos que você utiliza, que você aprendeu na graduação ou teve contato na graduação? Então, aqui na FE a gente tem muita matéria, por exemplo, eu aprendi a usar o Tableau, eu uso de vez em quando no meu serviço, aprendi a usar o Power BI com ele também, que eu uso. Essa parte de finanças eu uso muito também, a parte de administração, por exemplo, de aquela 5x5 em geral, assim, eu uso muito. A parte de economia eu uso mais para prever o que pode acontecer em tal cenário. E contabilidade eu uso quando vou ler balanço de empresa, tudo isso. Então, acho que o que eu aprendi, em geral, eu uso bastante. Vocês querem fazer alguma pergunta? Deixa eu pegar um pouquinho, talvez, eu querendo mostrar. Não sei se vai fazer cada um de cada vez primeiro, né, Kaique? Pode ser cada um de cada vez. Tenta falar um pouquinho como é que é, o que é o dia a dia dessa área de consultoria, o que se faz no dia a dia? Ele falou dos conhecimentos, né? Mas o que é o dia a dia? Que eles querem saber assim, porque no dia a dia é isso. Como é que é é até legal falar assim, quando a estagiário que você fazia e agora que você está crescendo, o que é o dia a dia do seu trabalho? Eu acho que o que muda quando você vai subir de cargo é que você começa a ter mais responsabilidade na empresa que você trabalha, né? Então, por exemplo, meu dia a dia vai de tanto criar material, por exemplo, um exemplo bobo como está o mercado de açúcar, o que pode afetar o mercado de açúcar, vai até, por exemplo, trabalhar com empresas por exemplo, alguém querendo investir no Brasil em tal setor. E faz todo o mapeamento do mercado, a gente procura entender o que eles precisam. Então, é bem mão na massa mesmo. A McKinsey é uma das maiores consultorias do mundo, viu, gente? Para entrar lá é difícil. Não é qualquer um que entra nessa empresa, não. Estava brincando agora há pouco que um ex-aluno da segunda turma de administração foi o primeiro da FE a entrar nessa McKinsey. Hoje ele é vice-presidente de marketing da Vivo, né? O que é essa consultoria? Quem contrata ela? O que as pessoas querem saber? Então, a McKinsey ela faz basicamente tudo. Não tem uma coisa só que nós fazemos, né? Nós fazemos basicamente tudo. Por exemplo, tanto essa parte estratégica, em comprar outras empresas. Então, o que precisar contratar a gente, nós vamos no Rio de ajudar. Talvez acho que talvez o Aaron e o Rodrigo contarem um pouquinho como é que é a história deles, os três dessa vez. Sim. Ok. Depois a gente faz uma rodada de perguntas. Isso. Então, deixa eu voltar aqui. Pode ser o próximo? Acho que vai fazer sentido nessa ordem. Sim, Pode ser. sim, o Rodrigo agora, né? Rodrigo, Bajo, Pedro. Igual é o Aaron. Ele vai Não, pedir. me perdoa. Deixar o melhor para o final. O Rodrigo, que é o grande veterano, Vai experiente, Portugal. fica no final. Em Portugal. Aaron Felipe Grassman. Aaron, Isso, quase. se você puder falar também um pouco, claro, da sua experiência de consultoria e também da escola, como a escola te ajudou em termos de conhecimento, também de capital social, né? Claro. E você aqui também é professor assistente, também se puder também falar um pouco dessa sua experiência de docência, então fique à vontade. Claro, acho que a única confusão é que eu não sou professor assistente. Deve estar confundindo com o Rodrigo, eu imagino. Ou com o Kaique. Mas sem problema, eu falo da minha história, sim. Eu acho que vai ser. Mais uma vez. Imagina. Perdão, é o Rodrigo. É que, na verdade, está aqui na sequência, o Rodrigo está em segundo. Sim. Desculpa. Imagina. Sem problema, sem problema. Tá. Vamos lá, então. Bom, eu sou de São Paulo. Até engraçado o Kaique falar que ele queria administração primeiro e depois mudou para ESSEC. Eu queria admito que eu queria fazer FE em São Paulo, era um sonho meu.
mas eu confesso que eu fui conhecer Ribeirão Preto uma época e adorei pela a cidade. Então, quis enfrentar o desafio aí de fazer Ribeirão Preto e qualquer coisa eu mudava o curso de volta para São Paulo, ficava na casa dos meus pais. Mas foi uma semana só que eu percebi que era suficiente para não querer morar mais com meus pais, que morar numa república fez muito sentido para mim e ficar numa cidade onde teria novas experiências. Então, acho que de capital social começa bem aí em realmente ser uma página em branco para minha formação acadêmica e profissional. O Boca nem sabe o quanto que ele me influenciou, mas logo na primeira semana de calouro, de recepção, ele falou da importância do mundo acadêmico, das salas de aula, que eu imagino que todo mundo aí teve essas salas de aula, mesmo que online, né? Inclusive, de um jeito ou de outro deu certo. Mas além da importância das salas de aula, a importância dos corredores. Não sei se o Boca lembra de falar essa frase. Sempre Lembra, Boca? fala. Sempre fala. Sempre fala. Foi em 2012 que ele falou da importância dos corredores, e os corredores tinham uma importância muito grande para a formação da gente como cidadão, estudante, profissional. Então eu queria falar um pouco dos meus corredores aí na FEA. Não lembro de todos, confesso que vários deles estavam de ressaca, ou alguns deles faltei, aproveitei bem meus 30% aí de falta. Mas os corredores que eu participei bastante, que eu acho que me formou muito, além da República, por exemplo, que eu acho que é super válido, eu recomendo para quem tem perfil. Teve as entidades, eu participei da ISEC, fiz algumas pontas no de voluntariado, que eu esqueci qual era o nome. CVU. E CVU, isso, CVU, exatamente. Participei também do projeto Rondon, que era o Ministério da Defesa, pegava os alunos e levavam para cidades carentes. Fui com a professora Sônia, professora Irene. Ah, esqueci de falar, eu fiz administração, tá, pessoal? É da turma 21. E também fiz um pouquinho de iniciação científica com a professora Simone Galina, que foi muito bacana, e os estágios. E, pelo menos para formar em ADM, os estágios é obrigatório uma carga horária mínima, e tem muita gente que deixa para o último ano. Eu não recomendo deixar para a última hora, eu recomendo começar o quanto antes, talvez não no primeiro ano, numa condição normal de temperatura e pressão de pandemia, porque daí você pode aproveitar as festas, que eu acho importante, mas os estágios, mesmo aqueles que você não tem certeza se fazem sentido, é bom fazer para ter certeza que não faz sentido. E isso eu tive algumas experiências em agro, eu trabalhei na Dow Agro, foi um dos primeiros grandes estágios que eu tive em Ribeirão Preto. Foi ótimo para ver que eu não me identifico com agro, e fui trabalhar no USP Recicla, no pessoal que dá as canequinhas. O pessoal aí recebeu as canequinhas? Ou estava já por pandemia? Tem canequinha, você tem, né? Tem? Tem sim. Tem? Beleza. O Rodrigo, eu vi que ele balançou a cabeça aqui. Você tem até hoje, Rodrigo? Levou para A minha, Portugal, eu acho. a, a minha ficou na mudança no Brasil, mas eu tive por muito tempo aquela laranjinha. Exatamente, a laranjinha. Depois ela virou transparente. Não lembrei o motivo, mas enfim, deve ser pelos o material. E, enfim, no USP Reciclo eu conheci todas as unidades da USP, fiz várias oficinas de reciclagem, de compostagem, de emissão de gás carbônico também, enfim, foi super válido. E eu trabalhei também no INEPAD. O INEPAD, eu acho que ele mudou bastante agora, né? Mas o pessoal deve conhecer aí pelo Alberto, principalmente o Alberto Borges, Matias. Não conhece. Eles não conhecem, o Alberto aposentou. Ele aposentou. Aposentou. Eles não conhecem o Alberto. Tá bom, beleza. Bom, enfim, eu era meio que braço direito do Davi Forlio. Davi você deve conhecer, né, Boca? A gente está em Curitiba agora. Eu sei que ele mudou, é verdade. Enfim. E lá eu tive contato com alguns professores que davam aula no MBA e alguns empresários. E no finalzinho da faculdade, da faculdade já tinha contato com um outro Davi, que é o Davi Abud. Desculpa, Daniel Abud, confundi. Daniel Abud hoje, naquela época ele já tinha fundado o Quero 2, que era um sistema parecido com compras coletivas, que inclusive o Boca deu uma aula de compras coletivas que eu lembro, e me marcou muito porque me chamou muita atenção. No finalzinho da matéria ele fez uma chamada oral, eu acho que eu consegui responder certo ali as respostas. E isso me ajudou muito para conseguir um emprego na evolução do Quero 2, que era a Biblu.
que era um sistema de cashback, não era mais de compras coletivas, mas acabava sendo muito parecido. E como eu conheci o Daniel Abud, ele me colocou como estagiário, já analista no finalzinho da faculdade, efetivado. E lá eu participava com a parte de inteligência comercial, planejamento comercial. Como era startup, eu tinha muita ponta também com marketing, BI, e tive acesso a ferramentas, basicamente. Então, Tableau, ClickView, R, e uma ferramenta que era de inteligência de mercado, que é a ferramenta da GeoFusion. Resumindo a história, eu fui para a GeoFusion de tanto gostar dessa ferramenta, e lá eu trabalhei como Customer Success, que é atendimento ao cliente. E é um trabalho meio como consultor, e eu acho que essa é uma grande dica que eu daria para quem quer ir para a área de consultoria, porque consultor só dá conselhos, né, na verdade. E a minha dica seria dê conselhos sobre aquilo que você tem propriedade, ou seja, você tem conhecimento de causa. Por isso que eu acho tão importante fazer o máximo de estágios possíveis. E se você já decidiu que você não gosta, mude logo para um outro, para que você seja um consultor com coerência, né? Então, como eu era o cliente da GeoFusion, eu passei a ser um bom consultor, virei Key Account, atendendo as principais contas, e fui evoluindo na carreira. E como a minha formação social na fé ajudou? Acho que é uma pergunta super válida, né? Eu, por ter feito vários corredores aí na fé, ter feito parte de algumas entidades, algumas ONGs, alguns projetos, eu acho que isso me desenvolveu muito para ter uma cabeça mais ligada a pessoas e não somente a números. E isso ajuda muito no fundo, né? Quando a gente trabalha com empresas, a gente trabalha com pessoas. E quem não entende de pessoas não vai conseguir trabalhar com empresas. Seja o seu cliente externo, seja o seu cliente interno, seja o seu fornecedor, e tudo é baseado em relacionamentos. Eu acho, então, que essa é uma outra grande dica. Então, o pessoal da fé é muito acostumado a estar sempre ligado em números, em metodologias, em teorias, o que eu acho super válido, mas isso não é tudo. É uma outra super grande dica aí que eu daria. E também a parte de estar voltado, acho que muito para a sociedade, para a devolução de valor da sociedade, porque afinal de contas, se a gente estudou na USP, de graça, entre aspas, foi com o dinheiro do contribuinte. Então, eu acho quase que uma obrigação moral aí, a gente está sempre devolvendo para a sociedade. Então, por exemplo, esse tipo de palestra eu acho super bacana para poder incentivar os alunos e formandos aí a descobrirem as suas vocações profissionais. Bom, desde a GeoFusion, eu tive algumas experiências. No começo da pandemia, eu fui para a DataRisk, que o professor Márcio comentou, para a Cortex, voltei para a GeoFusion e estou muito feliz. Para entender um pouquinho do que a GeoFusion faz, ela é uma consultoria de inteligência geográfica de mercado. Inclusive, estamos com vagas abertas, infelizmente não para estagiário, mas para analistas júniores, por exemplo. Quem quiser pode dar uma olhada no meu LinkedIn, eu inclusive postei hoje. O link com as vagas abertas, podem me adicionar, é Aaron Felipe Grasman, e ela ajuda a empresas expandirem com inteligência, com dados. Então a GeoFusion tem uma plataforma de dados, que são dados de mercado, que é dados de empresas, dados de PIB, dados de consumo e dados de pessoas. No caso, não é nenhuma pessoa individual, são pessoas com base no IBGE, dados do censo. E o censo, para quem não sabe, ele está bem atrasado, ele está desde 2010, o último feito. Teve alguns censos parciais que foram feitos, mas a GeoFusion consegue fazer uma projeção própria com esses dados para poder deixar o mais atualizado possível. Então, os dados da GeoFusion são bem valiosos, no sentido de quem precisa saber onde tem público-alvo para determinada marca, para determinado produto. Então, seja se você é uma rede de varejo que precisa expandir uma nova unidade, um novo ponto de venda, ou se você é uma indústria de bens de consumo que precisa saber onde faz sentido fazer o go-to-market para o seu produto, para o seu serviço, enfim, tem várias aplicações. Acho que, resumindo, é um pouquinho disso. Professor Márcio e Boca, querem tirar alguma dúvida? Os alunos também? Se quer fazer um comentário, acho que uma coisa importante, né? Que é o gostar também, né? Quer dizer, vocês também, quando entrarem no mercado de trabalho, né? Claro que é tudo muito novo, né? Então, fica aquela ansiedade, eu quero meu emprego, eu quero... Mas vocês são muito jovens, então,
tentem fazer aquilo que vocês gostem, né? E eu acho que a oportunidade via estágio, né? Também o primeiro emprego, sempre procurem alguma afinidade, né, com aquilo que vocês fazem, né? Porque trabalhar naquilo que não gosta também é complicado. Mas muito bom, Aaron. Depois, alguém tem alguma pergunta a fazer? Depois a gente faz uma rodada e dá uma conversa. Bom, Legal. Eu acho que vale a pena passar para a palavra para o Rodrigo, porque ele teve um caminho um pouco diferente do meu. Para o meu foi mais mercado, ferramentas, softwares. O dele foi mais acadêmico. Acho que vai ser legal ter um outro lado aí legal. para olhar. Então, vamos falar do Rodrigo Bage, Pietro Álvares. Agora eu não vou errar. Ele é gerente geral de inteligência de mercado e economia, planejamento estratégico na PagSeguro, PagBank, UOL, né? E também tem aí uma experiência como docente. Então, Rodrigo, fique à vontade, fala um pouco do seu trabalho, de como eu falei, de como a universidade te ajudou e também de como esse contato social dentro da universidade foi importante, tá? Fique à vontade. Claro, obrigado, professor Bobic, professor Cláudio. Na verdade, como o Aaron comentou, realmente foi um caminho um pouquinho diferente. Eu acho que até eu chegar no mundo de consultoria econômica, né, que é o tema principal aqui, teve um trajeto longo, né? Eu entrei no curso de economia em 2006 e emendei com mestrado ali em 2011 e saí em 2013, né, para ir para São Paulo trabalhar na consultoria. Tive aula com o professor Bobic lá em 2006, lá em Introdução a Macro, muito tempo, já se vão 15, 16 anos, sei lá, né, professor, e uma longa trajetória né, muita coisa acontecendo. E aí, para chegar nesse mundo de consultoria econômica, eu fui passando por alguns estágios, né? Como o Aaron comentou, acho que é importante realmente diversificar essas experiências, né? O meu primeiro estágio foi no Banco Ribeirão Preto, um banco regional que atende clientes grandes, empresas principalmente na região, né? Um banco de nicho, né? De setor muito agro e commodity. E foi muito importante essa questão do aspecto da faculdade e da sua importância regional para a escolha do estágio, né? Naquele momento ali era 2008, então era um período crítico globalmente, de crise financeira global, né? Um período muito movimentado, e eu estava ali na mesa do banco, mal sabia os temas todos da graduação e já tive a oportunidade de vivenciar muita coisa, né? Então, essa é a importância de estar com um pé na faculdade e com outro pé na prática. E dali vim para São Paulo ainda, estagiei na Unilever e depois fiz iniciação científica, né? Fiz todos os trabalhos na faculdade, tanto da monografia quanto do mestrado ali orientado pelo professor Caneblé. Emendei o mestrado, depois de estagiar em São Paulo, aqui na Unilever, ali na capital mesmo, em São Paulo, e aí voltei para Ribeirão para fazer o mestrado, e do mestrado fui para a consultoria econômica, né? Fui para tendências. E aí a importância que acho que eu queria destacar em termos do mestrado, e aí claro que eu falo sobre a ótica do mestrado em economia e da graduação em economia que eu fiz, foi a relevância de formação técnica, teórica, né, do embasamento que ela deu para as ferramentas que eu precisava de análise quando eu cheguei na consultoria econômica, né? O mundo da consultoria econômica, ele apesar de ser consultoria, assim como a McKinsey, onde o Kaique trabalha, a Geofusion, ela é complementar de alguma forma, porque é consultoria também, mas são aspectos diferentes, consultoria estratégica, consultoria de inteligência de mercado e aquela consultoria econômica tradicional, né, de emissão de parecer, de elaboração do cenário macro e tudo. E todas elas têm os seus papéis na sociedade, no mundo corporativo, e no caso aqui de economia, foi fundamental o que a gente tira de lição
pelo menos das matérias mais avançadas da graduação, e especialmente as matérias mais técnicas e teóricas do mestrado, e as ferramentas para análise de dados também, especialmente econometria. Tudo isso foi muito importante para a consultoria econômica, né? Ainda em 2012, quando eu comecei na consultoria, isso já se vão 10 anos, o mundo era outro em termos de programação, de capacidade computacional, de linguagens que são utilizadas. Então, acho que é importante estar sempre na fronteira, e nesse aspecto, a gente estava num momento até que as ferramentas, né, os softwares principais que eram utilizados nem eram tão softwares open source, né? A gente utilizava muito Stata, né? Então, é importante estar utilizando todos aqueles softwares de open source, né, que estão na fronteira de pesquisa de análise de dados, como é o caso do R, do Python. Acho que essa é uma dica importante para quem está começando a carreira, entre aspas, se alfabetizarem em linguagem de programação que vai ser utilizada no mercado, né? O fato de ser amplamente utilizada no mundo acadêmico e corporativo faz muita, muita, muita diferença. Isso ajuda muito, então acho que é uma dica valiosa. E aí, depois da consultoria, ao longo da carreira, eu ainda comecei o doutorado em finanças em São Paulo mesmo, na GV, fiz todas as disciplinas e acabei passando tanto no departamento econômico da Febraban, que tem uma cara muito parecida com consultoria econômica, e depois vim para o PagBank, para o PagSeguro, em 2018, em São Paulo, e agora aqui em Lisboa, aqui em Portugal, na diretoria de planejamento estratégico, né? E aqui tem um pouco de consultoria, tem um pouco de inteligência de mercado e tem um pouco realmente de trabalhos internos de análise dos próprios resultados da empresa, né? E eu não estou fazendo só isso aqui em Portugal atualmente. Eu estou trabalhando remotamente para a empresa em São Paulo, daqui de Lisboa, e também fazendo um segundo mestrado numa universidade aqui em Lisboa, agora um mestrado voltado mais para macro, né? O meu mestrado em Ribeirão, quando eu fiz em economia, ele foi muito em microeconometria, e eu senti a necessidade de fazer um mestrado mais com um olhar macro, e foi o que eu vim fazer aqui, inclusive chamar o mestrado em Economia Monetária e Financeira, é o nome dele. E tem sido muito interessante, acho que é uma outra dica que eu daria, é terem essa vivência o quanto antes, que eu fui ter já, né, com mais de 30 anos, então para quem está começando a carreira e tiver a oportunidade de trabalhar fora, acho que é muito válido, é muito importante também, na medida do que conseguirem, né? E tem sido muito especial, assim, essa experiência aqui, embora seja a mesma empresa, né, para a qual eu trabalho já há 4, 5 anos, mas é um local diferente, a adaptação e a vivência com culturas e com pessoas diferentes já faz muita diferença na formação. E essa busca também por qualificação permanente, digamos assim, né? Acho que nunca é hora de parar de estudar ou de se aprimorar. Então, enquanto eu estou aqui, já se vão 10 anos que eu fiz o mestrado no Brasil e eu procuro fazer um curso diferente aqui, aprender uma linguagem de programação nova e conhecer outras culturas e, né, trabalhar num mundo diferente e uma outra universidade também com uma cultura, né, características aqui da Europa, então isso tem sido muito valioso também, tá? Essa foi mais ou menos a minha trajetória. Eu acho que em termos de devolução para a sociedade, o Aaron falou de um ponto muito importante, que a gente não pode perder a consciência de que a nossa formação aí na USP custa muito caro. Só que ela não custa para o nosso bolso, diretamente, né, para o bolso da nossa família. Então, a gente tem que ter um pouco de consciência sobre de que forma a gente pode devolver um pouquinho para a sociedade, seja por meio de orientação, de mentoria, de voluntariado, né, de alguma forma que você possa retribuir isso. Ninguém tem obrigação de retribuir,
não está na conta, não está no contrato quando você entra na faculdade, mas acho que não se pode perder essa consciência. É um curso que custaria muito caro se fosse numa instituição particular da capital ou do interior, e a gente tem a oportunidade de fazer com dinheiro do contribuinte, dinheiro esse que está bastante escasso, como vocês veem nos noticiários, né, sobre uma situação fiscal do Brasil, de todos os países, né, tão crítica. Então, o dinheiro do contribuinte é muito disputado. E a gente tem a oportunidade de estudar quando faz graduação, mestrado, com recursos da USP, com bolsa do CNPq ou da CAPES. Então, isso tem que ser muito valorizado e acho que é outro alerta, né, para que quem está começando a carreira nunca esqueça o quanto que isso custou para o país, né? E de alguma forma vale a pena ser devolvido. Acho que acaba sendo gratificante também. E essa foi a minha trajetória. E acho que em termos de experiência na consultoria, eu realmente recomendo muito. Não necessariamente consultoria econômica, claro que nem todos os alunos são da economia, talvez, né, seja mais voltado para estratégia, para as grandes consultorias, como a que o Kaique trabalha, né, que tem muitas, né, gigantes, consultorias globais, ou consultorias de ferramentas de inteligência de mercado, que são muito nichadas, muito estratégicas para questões específicas, setoriais, mas o trabalho em consultoria, ele é muito rico, ele te torna generalista, te torna especialista em tudo, né? Assim, saber um pouco de tudo também é importante na carreira. Então, e os cursos que a gente faz na escola de negócios, eles são cursos que, pelo menos o de economia, ou de ciências contábeis, eles são cursos muito específicos, eles aprofundam alguns temas. Enquanto o profissional generalista, ele é muito valorizado também no ambiente corporativo, né? Esse profissional versátil. Que entende ali né, um pouquinho de conjuntura econômica, um pouquinho de valuation, um pouquinho de recursos humanos, né, de operações. Esse é muito valorizado também no mundo da consultoria. Então, acho que é um ponto que também é válido aqui destacar. Eu recomendo, de verdade, recomendo o aprimoramento constante, né, não deixar de estudar e seja mestrado, seja cursos mais voltados a negócios, como MBA, e recomendo também, acho que é uma experiência válida passar por uma consultoria, e claro, naturalmente é um trabalho que vai te levar aí, para quem está começando, vai levar para uma empresa, e o potencial de crescimento para quem se dá bem nisso é muito grande também. Acho que é um pouco disso, assim, que eu queria trazer. Tudo bem, Rodrigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi demandado, quando você se formou, na inserção tua no mercado de trabalho, houve muita demanda por conhecimento de econometria? Na consultoria econômica, muito conhecimento, sim. Não necessariamente da programação, pelo menos não naquela época, então era diferente do mundo de cientista de dados, que hoje está muito, né, hypado, né, do cara que já sai programando, era diferente. Naquele momento ali, 2010, 2012, a gente sabia econometria, a gente sabia o que o botão do Stata estava fazendo, porque a gente tinha estudado, mesmo sem saber o código da programação, a gente sabia aquilo na teoria. Então era diferente. Hoje eu sinto que as pessoas dominam a linguagem de programação e às vezes falta abrir o livro de estatística para saber o que está acontecendo por trás. São prós e contras, né? Então a gente que teve aquela formação super forte teórica, faltou um pouco ali da linguagem, faltou um pouco de conhecer mais o detalhamento da programação, mas ao mesmo tempo sobrava conhecimento de econometria. A gente teve diversas cadeiras no curso de economia, de econometria, de estatística aplicada. No mestrado, então, nem se fala o quanto que isso é robusto, né? E isso foi muito importante na consultoria, porque para trabalhos específicos na consultoria, que são de estimação de demanda, planejamento, né, de demanda, em que você faz modelagem de equação, né, de microeconometria,
ou para modelo de previsão macro, né, que tem aqueles 1000 problemas em que tudo é endógeno e que é difícil fazer cenário consistente, macro, né, Brasil e internacional, a gente sabe das dificuldades. E o teu conhecimento do que estava acontecendo por trás dos parâmetros, das elasticidades que estavam ali, te dava um poder muito grande, ah, do ponto de vista, né, de carreira, na hora que você estava apresentando isso para uma diretoria de uma empresa. A pessoa, você falava com conhecimento de causa, de alguém que olhou os dados, as relações entre as variáveis e sabia o que a mudança do parâmetro, ou a relação ali, a sensibilidade do modelo estava querendo dizer. Isso era muito valioso, né? Para quem é ambicioso na carreira, você cresce muito, né, por ter essa bagagem. Então, foi muito importante. Muito bem. Eu falei da econometria porque eu sou economista, né? De que eu sou Cláudio, que é da ABES, né? Eu sempre falo para meus alunos, né? Se vocês quiserem ficar ricos, estudem econometria, né? Por quê? Porque é difícil, né? Eu lembro que nas provas o pessoal fica desesperado. Mas a gente estuda não é para a prova, não. A gente estuda para ter o conhecimento, né? E a econometria permite você fazer estimação, né? É claro, como o Rodrigo falou, não é só isso, né? Quer dizer, não adianta você saber apertar o botão apenas, né? Você tem que saber a econometria em si e a economia, porque econometria é estatística aplicada à economia, que pode ser usado tanto do ponto de vista da microeconomia, né? Que não é o caso dele. Na verdade, ele tem um foco mais macroeconômico, né? Mas em ambas, por exemplo, na microeconomia, a gente estima elasticidades. Estima, mas tem que saber o conceito de elasticidade, né? A gente estima funções de demanda e oferta, né? Isso pode ser também feito na macroeconomia, né? Um pouco mais complexo a macro, né? O que é agregado, mas é o que se demanda. Mas não apenas, esse é um dos universos, né? Como eu falei, os outros colegas falaram também, né? Principalmente o Kaique, né? Ele falou da questão da contabilidade, né? Quer dizer, aqui todos aqueles instrumentos que vocês estudam na contabilidade, eles têm uma aplicabilidade prática muito próxima, e eu até falo, a contabilidade ela é extremamente importante, por quê? Porque as pessoas vão assinar balanço, e balanço ali é uma responsabilidade social, então tem que saber, né? A administração eu conheço muito, mas tem coisas importantes em termos de gestão, e no caso da economia, apesar dessa teoria toda, né? Você tem a econometria, mas não apenas, você também tem a coisa qualitativa, né? Que eu acho que é importante também, eu acho que o Rodrigo está na consultoria, não são só números são importantes, né? Mas também tendências. Às vezes você faz um cenário qualitativo, isso é importante, tá? Muito bem, Rodrigo, obrigado. Aliás, obrigado aos três, né? E eu abro a palavra aí, se vocês quiserem fazer pergunta, o Cláudio também, o professor Cláudio está aqui, eu sou o professor Márcio, o Mick, não me apresentei, mas todos me conhecem. Rodrigo, você falou bastante da questão das ferramentas, o Kaique também falou, né, das ferramentas que ele aprendeu. O Aaron acabou falando um pouquinho, além das ferramentas, mas a questão do corredor também, né? Hoje a gente pensa muito na questão do que a gente chama de hard skill, né? Ou seja, é o conhecimento técnico que você precisa ter. O Bico falou da questão da econometria, né? A questão dos contábeis, né? Mas a experiência sua, para essa importante, Rodrigo, nessa questão da evolução dentro de uma carreira de consultoria, o que vai além desse conhecimento técnico? Pensando um pouco em soft também, mas não sei, em outras áreas eu sei, nessa área eu não conheço. Se eles quiserem entrar e crescer, o que é importante? Eu acho que do ponto de vista de ferramenta hoje, eles têm que partir para ferramentas que são muito mais voltadas para o mundo corporativo na utilização de grandes bases de dados. Então, as ferramentas hoje que são utilizadas, o SQL, que todo mundo utiliza para extração de dados, que é o padrão dentro de uma empresa. E a pessoa, hoje em dia, eu acredito que tem que sair da graduação com conhecimento já razoável de R e Python, porque
para trabalhos em inteligência de dados, né, esse trabalho de data science, né, como data analyst, esses são trabalhos que você já utiliza essas ferramentas de modo rotineiro nas empresas, né. Vai depender muito do que o, quem está começando a carreira vai querer traçar, né, a sua trajetória isso varia muito. E as consultorias, como eu falei ali no começo, nem todas têm o mesmo perfil, né? Elas são consultorias, mas com aspectos diferentes. Acho que o Aaron tem alguma experiência aí com ferramentas de inteligência, onde ele trabalha hoje, que podem dar um panorama um pouco diferente. Mas para trabalhos de ciência de dados, é imprescindível que as pessoas conheçam muito sobre base de dados estruturada, né? O SQL, o R e o Python, acho que são ali, acaba sendo o background básico, né, para quem quer começar nesse mundo. Mas, se o viés da pessoa é partir para o mundo de consultoria econômica, menos cientista de dados e mais consultor old school, o conhecimento do que a ferramenta está fazendo para não ficar vendido numa discussão, né, digamos assim, na prática, né, ela está com o cliente, uma determinada empresa, ela tem que saber o que a ferramenta está fazendo, mas ela não necessariamente tem que saber programar. E aí é um perfil diferente, naturalmente, né? Um perfil de consultor, mas gestor, que não necessariamente é o especialista na informação, e aí é um skill diferente e os dois vão ter o espaço e vão ter crescimento nessa empresa com habilidades diferentes. Mas em termos de software, professor, eu acho que a pessoa, ela é muito importante ela começar a carreira já com o conhecimento, assim, já manipulando dados nesses pacotes, assim, né, do Python e do R, porque isso faz muita diferença no começo da carreira. Uma vez que você entra no mundo da econometria por meio dessas ferramentas, isso já te dá já te coloca em pé de igualdade ali para o que está na fronteira em termos de econometria. Só para colocar, Rodrigo, curso de economia e de contábil, a economia tem empresas obrigatórias, com Python, com R. Na contábil, a gente começou a colocar também na grade isso, né? A gente já começando. Na administração, eu já tem optativa, já com o Alberto. A gente já está começando nessa linha. Mas ali eu sei tudo isso, aprendi tudo quando você vê isso. Mas quando eu perguntei para você, falando de software, não era de software, era de soft skills, ou seja, saber falar. Tem que apresentar. Posso tentar responder? Pode responder. Eu tinha percebido. Você falou soft e o Rodrigo falou softwares, né? Então acho que talvez rolou essa confusão. Rodrigo, se você me permite, eu queria ajudar a responder essa pergunta. Eu vou, com muito respeito, discordar um pouco do professor Márcio, que falou que se alguém quiser ficar rico, estude. O que ele falou? Qual era a matéria? Era macroeconomia? Econometria. É uma brincadeira. Isso. Quem quiser ficar rico, estude econometria. Depois eu explico melhor isso. Eu não gosto muito de ficar citando frases clichês, né? Mas o Jeff Bezos uma vez falou uma frase: se você quiser ficar rico, nunca persiga o hotspot, né? O que está em hype, o que está em auge. Porque o que está em auge é o que está em auge agora. Se você quiser alcançar isso, quando você alcançar, já vai tá decaindo. Então, a dica que o próprio Jeff Bezos dá é faça aquilo que você ame. Então, quem imaginaria que um cara que te vendesse livros ia se tornar um dos maiores bilionários do mundo, né? E eu acho que é um pouco disso que eu queria falar, assim. Eu acho que desses soft skills, realmente tem esse brilho nos olhos. Essa frase é famosa, já até está saindo um pouco de moda, mas eu acho que ainda vale a pena. E para isso tem uma história de um empreendedor, que eu vi uma palestra com a professora Sônia Vale, que é um bom exemplo. Eu estava no segundo ano de administração e ela trouxe alguns empreendedores para falar sobre modelo de negócios. E esse empreendedor, ele era filho de um outro empresário que tinha uma loja de tintas em Ribeirão Preto. E ele, como já conhecia o mercado de tintas, quis fazer uma loja de tintas. Só que ele não queria trabalhar com pai, então ele fez uma loja própria.
e ele achou que fazia sentido, porque se o pai tinha mercado e ele já tinha conhecimento, fazia sentido trabalhar com tintas, né? Afinal de contas, ele queria ficar rico que nem o pai. Aconteceu que deu tudo errado. Ele não estava conseguindo vender, ele teve problemas com fornecedores, problemas com clientes. Ele falou que, se eu não me engano, os pintores em si, que era o principal cliente B2B deles, tinha muito problema para poder realmente pagar, para consumir, nota fiscal, atraso de boleto. E ele viu, trabalhando com tintas, uma oportunidade com escadas, porque faltava escadas no mercado. E ele começou a trabalhar com escadas para poder vender escadas de madeira. Então ele começou a fabricar escadas para os pintores. Então ele começou a se identificar com o mercado de escadas. Olha que interessante. Uma coisa que não tinha nada a ver a princípio, ele conseguiu se encontrar nesse nicho aí para poder começar a virar uma grande carreira ali de empreendedor. Então, o que eu queria dizer, assim, que eu de soft skill, é esteja atento naquilo que faz sentido para você, mas aquilo que é tendência também. E não aquilo que está hoje no hype, hoje no alto. Acho que isso é minha contribuição aí para essa pergunta do Boca. Aí que Não, e se eu puder complementar também, o que eu acho que é muito valioso é saber se comunicar. E, querendo ou não, a gente trabalha com pessoas o dia inteiro e nem sempre é fácil trabalhar com as pessoas. Então, acho que vale a pena trabalhar um pouco a comunicação em geral. Por exemplo, o Rodrigo falou que apresenta relatórios para gestores, para diretores, né? Então você tem que construir uma apresentação, por exemplo. Fala-se muito hoje que você tem que trabalhar com storytelling, né? Como contar uma história com os dados que você tem, gente. Você é só construir os dados, contar essa história. Então, uma das coisas que está em voga, hoje está em hype, né? É a história do storytelling, né? Como contar? Isso também é comunicar, são como você mostra aqueles dados. E muitas vezes, por exemplo, você criou uma ideia sensacional, não sei, vai solucionar o problema da humanidade de, não sei, da fome, mas você não sabe vender aquilo, então, às vezes você não consegue passar o que você tem, então, basicamente, o que você criou não vai dar certo, sabe? Então, acho que é um pouco de tudo que você tem que ter. Não? Você está falando uma coisa ou só... Não, eu tava rindo. Realmente, ter um pouco de tudo é o ideal, não que seja fácil, né? Eu só tava rindo mesmo da resposta. Achei interessante. Como é que é isso de apresentar, Rodrigo? Você que já apresentar um caso, já pegou coisas maiores aí. Como é que é esse processo de apresentar dados? É um construir dados, né? Você vai apresentar eles. É esse trabalho de fazer o relacionamento dentro, né, com os times, ele é muito valioso, ele é muito importante. Saber ter o tato, né, que é tão desprezado, né, hoje em dia, com tudo muito quantitativo também, às vezes fica meio de lado. E aí ter esse feeling, né, sobre como você lidar exatamente, né, o aspecto de comunicação e relacionamento dentro da empresa, isso é fundamental, com o seu time, em termos de motivação, de engajamento, né, de ser colaborativo, isso tudo, claro, é o básico ali dentro da porta para dentro. E o relacionamento hierárquico com diretoria, com board de empresa, isso requer bastante traquejo, de fato. É bem, acho que válida essa questão, professor, porque como o Kaique comentou, se não houver a capacidade de você mostrar o resultado, de mostrar o que você trouxe, né, de contribuição dentro da empresa, o trabalho pode ser o melhor do mundo e a pessoa promovida vai ser aquela que está apresentando ou que está liderando o time, né? Então, de certa forma, esse storytelling acaba tendo que ser um recurso básico depois de todo o conhecimento técnico que você já acumulou, sem dúvida. Saber apresentar, saber, né, fazer ali vender o peixe de fato, né, conta muito ponto, né, para o crescimento. E assim, eu acho que um outro aspecto importante é você ter a capacidade de explicar para todos os públicos. Quando a gente está na consultoria econômica, eu acabei nem mencionando isso, mas você explica para o cliente, você explica para o diretor da consultoria e você explica para o jornalista, porque você atende jornalista todo dia,
né? Então, quando você se vocês, alunos, se vocês já viram no jornal, segundo o economista tal, a inflação vai acontecer assim, porque o PIB vai acontecer assado. Esse economista, ele atendeu uma ligação de um jornalista que não necessariamente sabe economia. Então, ele teve que explicar esse modelo macro numa diretoria de banco, e ele teve que explicar o que vai acontecer com a inflação para um jornalista que não tem a obrigação de saber economia, mas tem que saber entender, ele tem que saber se expressar ali para ele se fazer claro e as aspas dele no jornal estarem suficientemente corretas do ponto de vista do que ele quis expressar, né, em termos de economia. Então, essa didática de se fazer aprender também é muito importante. O ponto de lecionar é válido também. Então, esse pé na academia, seja como aluno ou seja como instrutor, né, ou fazendo treinamento, dando aula, esse é um papel que costuma ser muito valioso também, né? Quem explica bem, de certa forma, também aprende melhor, entende melhor, e isso vale muito na carreira, né? Então, as pessoas que, independentemente de curso, pode ser ADM, contábeis, economia, não importa, ela tem um curso de mestrado e ela está trabalhando numa empresa, numa consultoria ou numa empresa qualquer, e ela tem parte do tempo dela em que ela é professora de um curso, pode ser ali, não como atividade principal dela, isso faz muita diferença no storytelling na empresa, porque ela cria uma didática, uma habilidade de explicação, de se fazer claro, de fazer aquele entendimento acontecer com pessoas que não necessariamente têm o conhecimento profundo do assunto. Isso faz muita diferença. Então, acho que esse storytelling que você vai aprendendo ao longo da vida, né, corporativa, na sua carreira, ele também tem essa questão de passar por essas outras experiências, inclusive lecionando, que conta muito. Eu passei por uma história, apesar de ser contador, eu trabalhei no IPC da PIB aqui de Ribeirão Preto por alguns anos. E eu peguei exatamente essa situação. Um jornalista, o pessoal na IPTV, a jornal da IPTV fala assim, que a inflação no mês tinha subido, sei lá, 2%, e a culpa era do chuchu, que tinha subido 70%. Aí, qual é o peso do chuchu no orçamento familiar? Não é nada, né? Então, a gente teve que dar curso para os economistas, para os jornalistas, de tanta besteira que eles estavam falando. Isso é normal mesmo. E aí, gente? Tem umas 40 pessoas aqui. Quem faz economia? Que só para saber. Economia, quem faz FINE? Resto de administração e contábeis? Administração? SEC. É porque são 17. Acho que vocês mutaram aí sem querer, a gente não está conseguindo ouvir vocês. Não, eu queria falar com você. Não. Eu estou conduzindo aí. Pode ir agora. Você pode ir agora. Desculpe, esse aqui não, tá bom. Não, eu difícil. Então. Não, na verdade, eu queria abrir a palavra a vocês. Tá? Coisas muito importantes foram faladas aqui. Não existe um modelo de consultoria. Eu falo da econometria. Na área de economia, né? A econometria nunca fica velha, porque os dados mudam. O que fica velho é o programa, né? Mas é claro que não aprender economia vai ficar pobre? Claro que não, né? Eu acho que vocês têm que aprender. Aqui tem alunos de economia, administração e contabilidade. Cada uma dessas áreas tem a sua ferramenta. O mundo é muito grande. Aqui são consultorias privadas, né? Mas vocês têm também uma série de outras possibilidades, né? Eu acho que tanto o Kaique como o Aaron, o Rodrigo falaram de questões importantes do seu trabalho, né, das experiências, né? É importante que vocês estudem, eu sempre falo dos alunos, aí é importante, não estudem só para a prova, vocês estão se qualificando, isso aqui é uma escola de negócios. E como uma escola de negócios, você tem essa parte teórica, mas você tem essa aproximação muito grande com o mercado. E isso é importante via estágio, via consultorias, via fundação. Aqui nós temos um espaço importante, alguns espaços na FEA, e o mais importante também é o contato que vocês têm. O Kaique falou da questão da comunicação, o Rodrigo, o Aaron também, né? O jornalista, né?
jornalista não sabe economia. Então, você tem que saber explicar para ele também poder transmitir isso de uma forma correta, né? Mas é um pouco isso, né, que eu acho que era importante, né? E aí eu abro a palavra aí para perguntas e se alguém tiver, se vocês quiserem complementar alguma coisa, fique à vontade. Vem à frente aqui, porque o microfone, eles te veem aqui. Fique aqui na frente que eu... Isso, TV lê lá. Meu nome é Luna, gente, prazer. Eu tenho uma pergunta específica para o Aaron. Eu queria entender melhor o que seria um escopo de um projeto de inteligência geográfica de mercado. E também queria entender, do seu ponto de vista, até se o Rodrigo ou o Kaique puderem complementar, a questão que você falou de estar no hype, que é a tendência, e tocou principalmente na parte de metodologias ágeis. Hoje é usado bastante em projetos, pelo menos eu estou numa consultoria, uma empresa de consultoria, e eu uso bastante em projetos. Eu queria entender se no dia a dia de vocês, eu trabalho numa Big Four, acredito que seja diferente da consultoria que vocês trabalham, a consultoria econômica, por exemplo. Como que é enxergado as metodologias ágeis no dia a dia vocês utilizam? É hype, é tendência? Queria ouvir um pouco mais de vocês, então, mais experiência. Maravilha, boa pergunta, Luna. É Luna, né? Isso. Tá ótimo, legal. Bom, o que é inteligência geográfica de mercado? Tá dando um pouquinho de eco para mim aqui, mas acho que agora parou. Bom, inteligência geográfica de mercado é tudo que tem a ver com geomarketing, seria outra palavra. Enfim, é tudo que tem a ver com um onde, algo físico mesmo. Então, no caso, pessoas que são responsáveis pelo consumo tem muito a ver com isso. Então, saber onde tem mais pessoas e menos pessoas é um exemplo. Mas você pode ir cada vez mais no detalhe. Onde tem mais pessoas de uma faixa etária, ou de uma classe social, ou de uma faixa etária dentro de uma classe social. Onde moram, onde elas trabalham, onde tem as empresas com um determinado perfil, um KNAI específico, um número de funcionários específico. Então, onde tem consumo de fato sendo feito, onde tem espaço que ainda vazio que poderia estar sendo bem aproveitado, onde tem concorrentes. Então, por exemplo, se a gente pegar uma rede de fast food, hoje, estratégia do Burger King é bater de frente com o McDonald's. Então, eles querem estar em lugares onde o McDonald's não está para poder conseguir os consumidores. Já o Habib's, para poder abrir uma nova unidade, eles querem estar na frente do McDonald's, porque eles têm um preço mais em conta. Então, eles, de propósito, ficam perto do concorrente, que é o diferente do BK, que quer ficar longe. Então, isso tudo é inteligência geográfica de mercado, por exemplo. Outro exemplo, aí em Ribeirão Preto tem a usina São Francisco, que é a Native, né, se não me engano. A Native, ela tem um posicionamento mais premium para os produtos dela, por serem orgânicos, por serem mais saudáveis. Então, para eles, por exemplo, não faz sentido ter o produto deles em todo ponto de venda. O suco de laranja orgânico deles vai fazer sentido ter somente nas padarias, por exemplo, nas conveniências, mercados mais premiums. Então, eles não vão estar expondo ali, fazendo distribuição do produto em todo ponto de venda, mas somente naquele que tem o público-alvo deles, no entorno. Então, entender um pouco desse contexto geográfico, o contexto onde está ali o seu público-alvo, o seu produto, ou seu ponto de venda, é ter essa inteligência geográfica de mercado. Aí, respondendo à pergunta da metodologias ágeis, é bem legal isso que você falou. Eu acho que essa foi um traço que o Rodrigo trouxe para a conversa, explicando com a importância de falar com os stakeholders, né, com os diretores, com os gerentes, com os jornalistas também. E eu gosto muito de fazer alinhamentos sempre prévios, tanto conforme as fases do projeto vão se desenvolvendo. Às vezes, por trás dos bastidores também é muito válido conversar com todos, se todos estão confortáveis ou não, e fazer entregas parciais, não fazer a entrega completa. Isso fala bastante, tem várias metodologias que falam disso, né? A Startup Enxuta é um livro que conta bastante. Enfim, esse tipo de metodologia de ser faseado e alinhando com os outros, eu sou bastante fã. E não só o aparente, mas o por trás dos panos ali, com colegas, até com concorrentes, com outros fornecedores, eu acho que faz muito sentido. Eu respondi um pouco dessa pergunta, Luna? Das duas perguntas que você tinha? Respondeu sim, obrigada.
Beleza. Kaique e Rodrigo, se quiser complementar, fiquem à vontade. Não, eu ia falar que eu concordo com o que você falou, porque no dia a dia o nosso tempo é escasso, não dá para você ficar, por exemplo, trabalhando 40 horas no mesmo dia num projeto, porque não tem como, todo mundo tem o mesmo tempo. Então, esse processo ele é bom porque ajuda a focar em coisas que realmente são necessárias no momento. E para, normalmente, igual eles falam do 80-20, para você entregar aquilo que ele realmente precisa. Entendeu? Então, eu concordo. É isso. É isso, de acordo também. Eu acho que só para dar um exemplo aqui também, onde eu trabalho agora, aqui no PagSeguro, foi muito bem lembrado pela Luna, porque uma empresa, quando ela fica de um determinado tamanho, ela precisa agrupar em squads muitos projetos para serem entregues a tempo, né? Quase como se fossem diversas, centenas de pequenas empresas dentro da empresa, né? Onde tem uma linha de produção completa de uma determinada entrega de um projeto, de um serviço novo, de um produto novo que vai ser oferecido ao cliente. Então, essa administração de produto e de projeto dentro dessa metodologia, ela hoje é consensualmente muito melhor, muito mais eficiente do que estruturas mais verticalizadas e engessadas, sem dúvida. Mais dúvidas? Veitem. Vem aqui. Fala aqui por causa do microfone. Não se acanhe. E, cara, eu queria saber, você trabalha mais com o mercado, o quanto que o impacto da inflação está acima do esperado, né, nessa última divulgação do IPCA, né? IPCA, certo? IPCA. Do quanto que isso está impactando o mercado e o quanto que isso é uma expectativa em relação a qual vai ser a indicação em relação ao futuro governo aí. Agora é consultoria, né? Consultoria, né? Fique à vontade. Então, o que eu acho é que, no meu ponto de vista, atualmente, eu acho que são muitas incertezas. Que se nós pegarmos o resultado da eleição que saiu ano passado, certo? Retrasado. E, basicamente, o mercado já devolveu quase tudo que tinha ganho a Bovespa desde quando o Lula foi eleito. Então, eu acho que, se alguém dizer que sabe alguma coisa, eu acho que ou ela pode estar te enganando, ou ela acha que sabe alguma coisa. Eu acho que ninguém tem certeza de nada. Um dia o pessoal eles falam com respeito à teto de gasto, outro dia eles falam, mas tal coisa nós podemos encaixar fora. Então, eu acho que no cenário é muito incerto saber isso. Claro, Rodrigo, tem alguma ideia aí? Na verdade, é só uma pergunta de consultoria, né? Eu acho que se a pergunta foi mais focada no sentido do estresse que o mercado está sentindo hoje, e ele falou do IPCA, embora o IPCA tenha vindo um pouquinho acima, não é por isso, não. É 100% político. Inclusive na contramão do que aconteceu no mercado hoje no mundo, o estresse de hoje é 100% político. É risco fiscal, é nome de equipe, não bem recebido pelo mercado. Mas não deveria ser muita surpresa, na verdade, né? Assim, na verdade, acho que o Kaique falou uma coisa verdadeira, assim, o mercado já tinha melhorado muito nos últimos dias e um pouco do estresse está sendo devolver essa melhora. E os mercados são muito voláteis, né? Assim, acho que a gente tem que pensar as coisas mais de um ponto de vista estrutural, mais de médio e longo prazo. O que a gente está vendo é um cenário muito difícil, muito complicado para 2023 no mundo. Estados Unidos beirando recessão, com juros né, com taxa básica de juros nos Estados Unidos estão nas máximas já quase, e Europa, onde eu estou aqui, vai sofrer a recessão mais intensamente, e uma mudança de governo nunca é suave. E se o mercado avaliar que o risco fiscal não está bem precificado, isso né, vai ser corretamente ajustado em curva de juros e de câmbio. E o estresse é esse, né? Para dar nome assim, né? Se o presidente eleito Lula for esperto, ele traz uma equipe de responsabilidade igual do Lula 1.
Se ele tiver menos esperto, aí ele vai trazer uma equipe igual do Dilma 1 e assim vai. E o mercado corrige a urna corrige o mercado e a cada 4 anos vai ser assim. Ok. Não sei se o Na verdade, eu só tenho a concordar com o que foi falado. Eu complementaria falando que realmente o mercado está estressado e o pessoal que está querendo iniciar a carreira agora não se iludam com bala de prata, porque não existe. Inclusive, unicórnios não existem, tá bom, pessoal? Unicórnios não são reais, são apenas um status, não é nada permanente. E a gente pode ver que esses dias agora o Facebook demitiu 11 mil pessoas, o Twitter foi mandado sei lá quantos por cento embora. Não sei se vocês acompanharam, estão tendo outros layoffs grandes. Isso tudo. Inclusive a empresa do meu irmão também demitiu 11% hoje de manhã. Foi um choque para todo mundo. 600 funcionários, 60, mais de 60 foram embora. Ainda bem que ele não foi. Mas, enfim, fiquem atentos a isso, sabe? Acho que é isso que eu queria complementar. Quando o santo é muito bom, a gente desconfia, né? bem. Mais alguma pergunta? Diga, fica à Vem na vontade. frente aqui. Vem aqui. Tenho uma pergunta muito específica para o Kaique. Na sua opinião, para quem almeja entrar numa empresa como a McKinsey, qual é o diferencial que vai fazer a empresa botar o seu currículo em detrimento dos outros e também na hora de uma entrevista ver que você é ideal para aquela vaga? Eu acho que essa pergunta é boa para os três, porque cada um tem uma área. Fica à vontade, depois a gente passa. Então, eu acho que essa pergunta ela já é mesmo uma resposta, porque, por exemplo, pelo menos na McKinsey, eu acho que não tem um diferencial que você pode ter. Por exemplo, toda pessoa que tem, sei lá, um tênis branco entra na McKinsey, sabe? Porque lá na McKinsey são pessoas de diferentes backgrounds. Por exemplo, eu sou um dos poucos economistas do grupo de água que tem na verdade, são só 2 economistas. Não, eu sou nem economista, eu sou SECR, né? Se fizesse Você é técnico, são das exatamente. 3 áreas. Então, por exemplo, eu sou o único SECR que tem no time de água. Então, eu acho que o diferencial é ser você. Você já é uma pessoa única já e tentar fazer algo de impacto durante o seu meio acadêmico, sabe? Porque vir fazer aula aqui, todo mundo pode fazer. Posso fazer a minha sobrinha para vir ver aula e ela vai ver aula, todo mundo. Só que você tem que criar alguma coisa, nem que seja, por exemplo, fazer parte de entidades e deixar alguma coisa, criar algum legado, fazer um network legal para você conhecer pessoas diferentes. Então, acho que procurar ser diferente, sabe? Não, eu, como disse, todo mundo é diferente, mas procurar alguma coisa única, sabe? Eu acho que não tem muito como te passar uma receita, sabe? Uma boa pergunta. Alan, você queria fazer o comentário? Sim, queria, sim. Eu concordo muito com o Kaique quando ele disse seja você mesmo, né? Seja bem sincero. E eu acho que ser autêntico é um grande diferencial nas entrevistas, que eu acho que é a principal pergunta, né? Como sair bem nas entrevistas. Se você tentar ser algo que você não é para tentar imitar os outros, vai ser muito perceptível. Se não na hora, a curto prazo será, sabe? Então, eu quando trabalhei na Dow, Agro, que virou... Como virou o mesmo nome, Kaique? Isso, a chinesa. Todo mundo era de agronomia, eu era o único administrador. Também me sentia um peixinho fora da água, mas acho que esse é um grande diferencial meu, que eu consegui destacar. Mas é claro que você pode ter várias versões autênticas de contar a sua história, né? Então, é muito storytelling. Como você conta essa história, eu acho que é moldável. Então, acho que é você ter bem claro o jeito que você quer se apresentar, o jeito que você se encaixa na vaga, o jeito que a empresa faz sentido para você, o propósito dela, que pode ser, inclusive, momentâneo, nada é para sempre. Até a própria empresa pode mudar de área, de modelo de negócio, ou até querer demitir um pessoal, assim, isso acontece também. Então, a dica que eu daria é seja autêntico e faça algo que faça sentido para você, que naturalmente as coisas vão se encaixando. Bem, Rodrigo. Se eu puder complementar, eu acho que, resumindo em uma frase, acho que a pergunta dele é boa. O que faz o currículo ficar bom
ter bons nomes em termos de formação, e isso vocês já estão bastante adiantados, né? Todos nós passamos por uma escola de ponta, então o currículo bom já está com bastante caminho andado. O que faz você ser contratado vem desse currículo bom. Agora, o que faz você permanecer no mercado e crescer no trabalho e progredir é a sua capacidade de resolver problema. Você é a capacidade de resolver problema, assim. Não existe, acho que qualidade maior de um consultor para focar aqui no aspecto, né, do trabalho aqui do tema, do que essa capacidade de resolução de problema. E os problemas são diversos, né? É por isso a importância de ser generalista e de ter aquele interesse, né? Aquela proatividade acima da média, né? Aquela curiosidade técnica, né? E científica que faz você aplicar tudo aquilo que você aprende no mundo corporativo, mas resumidamente é muito isso, assim, vai ser fácil entrar no mercado de trabalho, tá? Para vocês que estão aí, não é problema entrar. Ficar e subir é resolver problema. Isso é importante, porque não é só entrevista. A entrevista você entra. Agora, permanecer lá e você chama atenção na entrevista, você é contratado, e depois eles vão prestar atenção no seu desempenho. E aí eu acho que o que o Rodrigo falou é a capacidade de resolver problemas naquela empresa, né? Então, muito bom. E já emendando o que você está falando, por exemplo, coisas que são legais você ter, por exemplo, saber inglês, que hoje em dia acho que é quase um padrão da indústria saber inglês, então acho que vale a pena. E já emendando o que você falou, sempre ter vontade de aprender mais, sabe? Porque, por exemplo, eu sempre, desde quando eu entrei, eu sempre botei lá dentro que eu estou disposto a aprender diversas coisas. Por exemplo, eu aprendi Python, só que eu nem uso. Hoje em dia não é mais esquecido, mas eu sempre coloquei disposto a querer aprender mais para poder ajudar o pessoal de diversos jeitos, entendeu? Então, acho que ter vontade de aprender inglês também são duas coisas muito boas. Sim, bem o problema. Sim. Mais alguma pergunta, Cláudio? Não sei se você quer. Não, quer saber só se. Gente, é para, como eu falei, aprender a comunicar, não ter vergonha, é para falar, para perguntar. Tem curiosidade, igual ela fez, é para isso vocês têm que trabalhar aqui, ó. O outro que não veio, e aí? Mais um. Apareceu mais um? Vamos lá, apareceu. Tem mais um aqui. Se apresenta, o que você faz? Mas eles podem. Opa, tudo bem? Tá aqui, ó. Beleza? Sou o Bruno, estou encerrando aí ESSEC, era da sala do Kaique. Foi ele que fez eu fazer SEC, né? Hoje eu trabalho como analista, só que eu trabalho com M&A, que é um pouco diferente. Mas queria até também um pouco o Rodrigo, né? O Rodrigo, acho que o Aaron, como vocês avaliam, por exemplo, o MBA versus o mestrado? Porque eu vejo que o Rodrigo fez um doutorado e tal, é uma coisa que no mercado, por exemplo, hoje em dia você vê poucos profissionais que estão mais nesse sentido no desenvolvimento acadêmico mesmo, mas você vê muita gente fazendo MBA. Como é que vocês avaliam isso? Tem algum que pode ser melhor ou pior? Acho bem interessante. Acho que essa pergunta é importante. Vai depender muito do perfil, em primeiro lugar, da pessoa. São perfis diferentes, não tenha dúvida. E da avenida que ela está trilhando em termos da carreira dela. Se você... a gente, em economia, acaba sendo inclinado a, no mínimo, fazer o mestrado, porque normalmente, como eu falei ali no começo, a gente acaba adquirindo o conhecimento ferramental, especialmente econométrico, né, como o Bobic comentou, muito mais no mestrado do que na graduação, de maneira mais pesada. E aí o mestrado acaba sendo quase um pré-requisito para a carreira do economista, né? Então, quando vocês olham fulano economista-chefe da empresa tal, do banco, né, X, Y, normalmente ele tem um mestrado, no mínimo.
Então, essa é a carreira do economista-chefe. A carreira padrão do economista é fazer mestrado no mínimo, normalmente o doutorado. E esse é um tipo de carreira, né, e vai muito do perfil. Mas mesmo fazendo graduação em economia, a pessoa pode trilhar, né, um caminho de consultoria nessas Big Four, consultorias estratégicas que são muito mais voltadas para tipos de trabalhos, de demandas ali corporativas, que o MBA é muito mais valioso do que fazer um mestrado ou um doutorado. E isso vai ser natural. E vai ter dentro dessa consultoria pessoas que fizeram doutorado em estatística no IME e MBA na FIP, e assim essas pessoas podem trabalhar dentro de um mesmo projeto, de um mesmo time. Então, não existe uma resposta exata sobre qual que é melhor ou qual que está mais adequado ao momento, porque, na minha percepção, continua dependendo muito da característica e do perfil de quem está construindo a sua carreira, né? E a trajetória que a pessoa está seguindo em termos, né, do setor ou do tipo de empresa ou de consultoria que ela tá inserida. Acho que a minha percepção é essa. Perfeito. Vocês falaram que é comentar? Eu vou arriscar, assim, eu tenho certeza que o Rodrigo é a melhor pessoa para responder essa pergunta, mas eu acho fenomenal você trabalhar o que você estuda e estudar o que você trabalha. Então, de fato, nunca deixe de estudar, principalmente se você está trabalhando, né? E a forma do estudar realmente depende mais de você, do seu perfil e do caminho que você quer trilhar. É que é exatamente o que o Rodrigo comentou. Então, seja mestrado, seja MBA, seja estudo próprio mesmo, através de outros tipos de cursos, eu acho super válido. Acho que não tem resposta certa, depende muito mais de você e de como você quer se projetar no futuro. Resumindo, é isso mesmo. Só para complementar, tanto o mestrado como o doutorado são pós estrito sensu, né? Em geral, no caso do mestrado em economia, que é a área que eu conheço, né? Muitas vezes a pessoa faz o mestrado para se especializar em alguma área. Por exemplo, aqui é muito forte a econometria, né? Em algumas áreas você tem outras áreas, né? Mas, em geral, quem faz mestrado também quer seguir uma carreira de pesquisador, o que não impede de trabalhar no mercado, né? Mas te qualifica também para seguir uma carreira acadêmica. Já o MBA, ele é uma pós-graduação lato sensu, mas ele tem o seu valor na medida em que ele tem um foco mais mercado. Em geral, por exemplo, você tem engenheiros. O Rodrigo falou uma coisa importante, né? Que se destaca é a capacidade de resolver problemas, né? Eu chamo a atenção que, para o bem ou para o mal, muitos engenheiros ocupam o cargo de gestores, porque eles, de alguma forma, ele tem essa capacidade de resolver problemas, né? Mas ele não sabe economia, nem gestão, administração, nem contabilidade. Então, para esse profissional, faz muito sentido fazer um MBA, né? Um MBA de qualidade, porque tem vários no mercado, né? Mas um MBA de qualidade, isso realmente vai poder qualificar mais, né? Então, tudo depende do foco, né? E também tem pessoas que só apenas têm a graduação e se dão muito bem no mercado, mas elas nunca perdem a perspectiva de prestar atenção e tentar, de alguma forma, estudar aquilo que elas fazem, que é a ideia de resolver os problemas e avançar, e os problemas mudam, né, o tempo todo, né? Então, é importante algum tipo de atualização, que não necessariamente pode ser na academia. Na própria empresa, com relacionamento, com a reflexão, ela pode ajudar, né? Mas muito boa essa pergunta. E já complementando o que você está falando, por exemplo, se você quiser virar, sei, um expert em econometria, não faz sentido você fazer um MBA, porque você não vai conseguir aprofundar tanto quanto se você fazer um mestrado ou um doutorado. Então, parte muito do que você quer, você quer ser reconhecido. Você quer ser reconhecido como o rei da microeconomia, talvez. Então, aí eu acho que vale mais a pena fazer mestrado. Mas se você quiser ser mais aquele cara com as habilidades de negócio e tal, acho que o MBA faz mais sentido. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Só um complemento, desculpa, professor Márcio. Eu acho que o Kaique falou algo que me lembrou muito bom. Normalmente, para se promover mais na carreira, a gente pensa em cargos de gestão, né?
em cada vez virar gerente, depois diretor, e assim por diante. Então, para isso, um MBA faz muito sentido, para você aprender gestão de pessoas, por exemplo. Agora, mais recentemente, está ficando mais claro a carreira em Y, né? De você se tornar cada vez mais especialista, que é isso que o Kaique falou, você ser o cara daquele assunto específico. Então, pode ser que faça sentido outro tipo de qualificação. Então, a carreira em Y é uma opção, sim, realmente faz muito sentido. Depende muito do seu trajeto que você quer tornar e o seu perfil, né? Perfeito. Mais dúvidas? Aproveitem. Vai lá, Por então. favor. Vamos. Isso aqui é a câmera. Bom, pessoal, sou o Pedro, sou PSEC também. Eu queria perguntar para vocês, para o Caí, por que vocês escolheram continuar nessa área de consultoria, visto que carreiras no mercado financeiro são mais atrativas ou acabam acontecendo a maioria do pessoal que está atualmente veja nessa aula, por exemplo. Por que vocês escolheram consultoria ou continuaram? Dorival, mais. Obrigado. Não sei se o Kaique quer Tá, começar. Kaique. Eu posso começar. Então, no meu caso também, quando eu entrei na graduação, eu pensava, eu quero trabalhar em banco, quero trabalhar com parte de M&A e tal, só que aí eu fiz estágio em Bradesco, eu não gostei muito, eu achei que não era muito minha cara. E na consultoria você tem um dia a dia é muito mais dinâmico, pelo menos é o que eu acho, se comparar com, por exemplo, trabalhar com investimento. Por exemplo, eu tive a chance de ir para os Estados Unidos com a McKinsey no primeira semana quando eu estava efetivado. Não consegui nem vir na formatura, aí meu pai teve que vir porque eu estava lá nos Estados Unidos. Então, são coisas que você consegue mais fácil na consultoria do que você for trabalhar, por exemplo, num banco. Eu acho que a rotina acho que é mais atraente. Vocês falaram que Eu quero sim. Perfeito. O Rodrigo tinha até comentado isso. Acho que uma coisa que eu me interesso muito em consultoria é você trabalhar com vários tipos de clientes em vários mercados, em vários segmentos. Então, você acaba tendo uma visão mais de cima mesmo, mais global, de como resolver problemas no geral e não especificamente. E no meu caso, é isso que me encanta bastante em consultoria. ele falou a palavra-chave, mercado. Tem que entender o que são os mercados, né? Não sei se o Rodrigo gostaria de... O ponto que eu queria comentar é que ele perguntou por que escolheu, né, a consultoria, no meu caso específico, para ser muito sincero, quando eu escolhi a consultoria econômica, era o trabalho mais acadêmico, entre aspas, que eu poderia ter. Então, naquele momento eu tinha 2 oportunidades até, eu recebi o convite quando eu fui para a consultoria, tinha um convite de um banco também, em posições similares, não tinha diferença de salário, e o que eu ouvia, não conhecia até então, né, a rotina de uma consultoria econômica, mas o que eu ouvia é que ela possibilitava um tipo de trabalho mais técnico e que te aproximava mais da academia e era mais valorizada a habilidade que eu tinha no mestrado do que o que eu poderia aceitar no banco naquele momento. Então, vinha muito do perfil do curso que eu tinha feito. Isso, de alguma forma, contribuiu bastante, né? Acabou sendo essa a variável que me fez escolher. Só colocar um ponto, Rodrigo. Quem perguntou a consultoria perguntou, né? Quem foi te perguntar? Você, né? É muito comum a gente ver, eu acompanho egressos, né? Então, eu acompanho bastante os alunos da FEA, como é que é a carreira deles. Vários deles começam com consultoria, e aí, quando tem uns 4, 5, quanto tempo você ficou na consultoria, Rodrigo? Foram 4 anos. Você foi chamado para um outro lugar ou você que procurou? Quando eu saí da consultoria, foi porque eu passei no doutorado. Aí você saiu de sair, é isso? Mas muita gente, quando vai para a consultoria, você já sabe, é um turnover alto. Por quê? Porque você aprende muito, muito, e o mercado fala, eu quero você. E eu preciso de alguém que tem esse conhecimento,
eu não consigo pegar, mas ela que trabalhou um dia, igual ele falou, numa empresa A, numa empresa B, numa empresa C, essa amplitude de conhecimentos e coisas diferentes que você aprende, te dá capacidade para trabalhar numa organização depois. Ela fala, eu quero você. Então, eu converso com muitos alunos que trocam de emprego. Ah, por que você saiu da consultoria, da auditoria? Me acharam no LinkedIn, tá certo? E me chamaram. Então, a gente sai da auditoria para ir para a auditoria interna, sai de consultorias para ir para empresas como outras empresas. Ele vai receber logo. Vai começar a aparecer convite para eles, entendeu? É normal isso. Desde que você tenha um LinkedIn bem escrito. Consultoria vista como escola, né? Isso, exatamente. É verdade. Eu recebo muito mensagem de recrutador de cliente meu querendo me contratar também, gente. É impressionante. Mão de obra qualificada, né? Eu acho que sempre vai ter demanda por de obra qualificada. E vocês estão numa escola, em termos de currículo, para entrevista, a Universidade de São Paulo é uma boa grife, mas uma vez que você entra, aí você tem o seu desempenho, né? Que aí você se destaca e aí que as portas se abrem, né? Eu acho que são duas fases. E tem muito a ver com vocês estão aqui para buscar conhecimento também, não apenas a teoria, o relacionamento, consultoria, mas essa é uma fase de graduação que também é importante, né? Isso talvez faça diferença, não tanto na entrevista, porque o currículo de vocês é bom, vocês formaram na Universidade de São Paulo, mas depois como é o desempenho, né? E aí eu acho que essa experiência que eles trazem. Mais alguma dúvida? Você fique à vontade, gente. Estamos conversando, não tem nenhuma regra. Se eu pudesse compartilhar, eu sei não tem experiência nenhuma no terceiro ano de ESSEC, mas eu achei legal a pergunta dele, se eu pudesse compartilhar um pouco do que eu vivi desde quando eu entrei aqui. Sim. Meu primeiro ano da faculdade, a gente fica meio deslumbrado, né? A primeira coisa que me perguntaram é: você já investe na bolsa? Eu nem sabia que era B3, nunca tinha comprado uma ação na vida. E aí, coincidentemente, veio a pandemia, comprei a Azul subiu muito depois, eu fiquei super feliz, falei, meu Deus, o mercado financeiro é muito legal, aí todo mundo, eu vou estar na Faria Lima, vou usar o coletinho, aí você fica, tipo, deslumbrado, assim. Aí eu falei, não, eu quero esse mundo, tipo, eu quero trabalhar com o mercado financeiro. Aí eu estava na entidade de mercado financeiro, no CMF, no meu primeiro ano. Eu estava estudando M&A. Aí eu fiz um estágio logo no primeiro ano. Como o ESSEC não podia estágio, aí a gente meio que fez um trabalho freelancer ali para a empresa. Mas eu trabalhei com private equity. E aí a rotina que eu achei era, tipo, todo dia de manhã eu acordava, fazia o valuation, trabalhava com o número, fazia o ativo bater com o passivo. Era, tipo, muito dinâmico, muito técnico, assim, o que eu fazia. Aí eu falei, cara, eu preciso de algum desafio, porque, tipo, era muito uma rotina todo santo dia, assim, abrir o Excel, fazer bater, entregar. Aí eu falei, tá, eu quero experimentar uma coisa diferente. Eu ainda estou na faculdade, se é a chance de eu experimentar é agora, sabe? Não é para eu decidir, não tem responsabilidade ainda para financeira nem nada. Então, eu vou sair do estágio e vou experimentar. Aí eu entrei na consultoria. Numa Big Four, e aí lá é como se você tivesse uma visão 360, assim, você enxerga, eu estou no meu 6º projeto, e cada projeto você fica, não sei, o que eu peguei é tipo 6 meses em cada projeto, então eu peguei projeto de planejamento estratégico, peguei projeto de CX, peguei projeto de price, de várias coisas, sabe? Então eu acho legal a consultoria porque você tem a visão ampla e você consegue ver o que você tem mais afinidade. Por exemplo, o projeto de pricing, que era montar um modelo estatístico do que afetava o preço de determinado produto daquela empresa. Aí eu falei, cara, isso não é para mim, modelo estatístico não é para mim de jeito nenhum. Eu gosto mais de fazer mais a gestão, o planejamento estratégico. Então, eu acho legal a consultoria para te dar um norte do que você gosta mais de se especializar. E é verdade que muito cliente gosta tanto do profissional que está trabalhando como consultor para a empresa, que eles falam, cara, eu quero você para mim. Então, você fica muito cogitado na empresa que eu trabalho, chama Ernest Young. Lá, eles tem muita gente que começa na empresa, vai para uma outra porque o pessoal puxou e vende, termina voltando para a empresa, sabe? Então, tipo, eu acho bem legal você viver isso, porque é uma oportunidade de ter 360 da visão para ver o que você mais gosta. Excelente, excelente. Muito bom.
Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Bom, a gente tem aqui, então, até 6h30. Você quer? Não, pode fechar. Não, desde o nosso fechamento, foi muito boas as apresentações. Gostei também, vocês falaram do retorno. Eu sempre falo para os alunos, essa escola não é de graça. Alguém está pagando, né? Então, eu sempre procure dar um retorno, né? É claro, como diz o Aaron, está no contrato, mas se vocês forem honestos na trajetória, vocês já estão dando retorno na sociedade. Eu sempre falo isso. Sejam, no mínimo, honestos, né, na carreira de vocês. E dá para ganhar dinheiro honestamente. Muito. E aqui nós temos exemplos, tá? Vocês queriam falar mais alguma coisa? Bom, não sei se... Pode falar. Não, da minha parte aqui, eu só queria agradecer aí o convite do professor Cláudio, a mediação do professor Bobic, porque é realmente um prazer poder contribuir de alguma forma e também fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida e quiser lá chamar no LinkedIn para tirar uma dúvida específica sobre a experiência numa determinada empresa que eu tive, enfim, super aberto aí a poder ajudar com aconselhamento, né, compartilhando um pouco dessa experiência. E foi um prazer. Obrigado aí também. Eu ia falar a mesma coisa, falar se quiser adicionar no LinkedIn para perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade. É isso. Aaron, palavras finais? Eu não vou ser repetitivo, acho que é bem isso mesmo, de agradecer por essa oportunidade, agradecer a Soraya também, que é funcionária da FEA, que entrou em contato com a gente, o Boca por estar organizando, o professor Márcio por estar mediando. Uma oportunidade muito boa aqui, é muito bom ver também as perguntas, o pessoal está acordado, a qualidade das perguntas diz muito sobre a qualidade da nossa contribuição, então é muito bom ver que a gente contribuiu bem. E realmente deixar as portas abertas se alguém quiser algum contato, tiver alguma dúvida, bater um papo, acho que estamos mais que disponível. Bom, enfim, e acho que só para fechar, então, pessoal, realmente aproveitem o máximo as oportunidades tanto das salas de aula quanto dos corredores. Acho que isso é uma dica muito boa. Tudo dá para tirar proveito, com certeza, nem que seja realmente só aprendizado, isso com certeza vale a pena. Só lembrar que o meu primeiro emprego como economista foi uma colega de faculdade que me deu a dica. Então, esse relacionamento aqui é importante, porque aqui a gente está conversando com pessoas que vão estar no mercado, já estão no mercado, esse relacionamento é importante. Então, eu queria agradecer ao Kaique, ao Rodrigo e ao Aaron, né, pela apresentação, também agradecer a participação de vocês, né? E eles deixaram aí a possibilidade de vocês entrarem em contato, né? Tem os endereços aqui, mas isso é fácil, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Então, a gente encerra essa mesa, tá? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Aaron, né? Obrigado, e o professor Cláudio também, que fez os convites, tá bom? Muito bem. Então, é isso, tá? Então, Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde, então. Obrigado, gente. Então, muito bem aí. Tchau.